Boa tarde, pessoal. Quinto ano. Então, hoje a gente tem aula de português, depois temos aula de geografia. Geografia também vai ser uma pesquisa hoje, tá bom? Gente, nós vamos estudar da página 146 em diante, mais sobre o gênero dos substantivos, que fala sobre masculino, feminino e mais um pouquinho, tá bom? Hoje já é dia 1º de julho, né? A gente já está começando um mês novo, já é o mês final do nosso bimestre, né? Até o final desse mês nós teremos encerrado o nosso bimestre, fechado as notas. A partir do dia 15 de julho nós teremos as avaliações, então a gente está bem tranquilo com relação às nossas atividades, né? O quinto ano está de parabéns, estou super orgulhosa de vocês. Vocês vão iniciar um novo bimestre logo com a professora nova, que vocês vão descobrir quem é logo logo, tá bom? Mas a Pro tá aqui qualquer coisa, tá bom? Então vamos lá, página 146 da nossa apostila de português, mais sobre o gênero dos substantivos, tá? Vamos lá. Nós temos aqui um exemplo que é a dentista e o dentista, tá? Quando a gente fala de gênero dos substantivos, nós falamos de masculino e feminino. Quando nós temos término em a ou em o, fica bem claro pra gente quais são femininos e quais são masculinos, né? Menina, menino. Agora, no caso do dentista, a gente tem uma palavra que define se é masculino ou feminino só pelo artigo. Então, só pelo o ou a é que a gente sabe se é masculino ou feminino. Então, o dentista, a dentista, não é? A palavra dentista, ela é igual para os dois gêneros, masculino e feminino, ela é a mesma palavra. Então, eles são chamados de comuns de dois gêneros. O que é comuns de dois gêneros? Significa que a mesma palavra pode ser para o masculino ou para o feminino, tá bom? Substantivos comuns de dois gêneros são aqueles que têm só uma forma para o masculino e para o feminino. A distinção entre os gêneros é feita pelo artigo. Então, se a gente colocar antes o ou a, é que a gente vai saber se está falando de homem ou de mulher. Se a gente colocar um ou uma, é que a gente vai saber. Então, a gente só define pelo artigo, tá bom? Só a palavra sozinha não tem como saber se é homem ou se é mulher, se é masculino ou se é feminino, tá bom? Veja outros exemplos de substantivos comuns de dois gêneros. Então, aqui a gente tem outras palavras que não alteram se for homem ou se for mulher, mas a gente consegue descobrir pelo artigo que vem antes, tá bom? O jovem, o pianista, o servente, a jovem, a pianista, a servente, o concertista, a concertista, o estudante, a estudante, o regente, a regente, tá? Substantivos epicenos são aqueles que apresentam a mesma forma e o mesmo artigo para os dois gêneros. Eles são usados sempre para nomear animais. Então, epicenos é quando é o mesmo nome para masculino e feminino e não tem o ou a antes, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, a esses substantivos acrescentam-se palavras macho ou fêmea. Por quê? Porque eles sempre se referem aos animais. Então, ó, para indicar o sexo, o artigo não muda. Então, por exemplo, o golfinho macho, o golfinho fêmea, tá? Porque o o, ele refere-se a golfinho. E aí depois tem que colocar macho ou fêmea para saber qual é o gênero, tá bom? Então, ó, o golfinho macho ou golfinho fêmea. A baleia macho e a baleia fêmea. Então, quer dizer, não muda o artigo, não muda a palavra, o que muda é no final macho e fêmea. Esses são os epicenos e eles sempre funcionam para nomear animais, tá bom? Alguns tipos de animais que não tem masculino e feminino, tipo assim, cachorro e cadela tem masculino e feminino. Tá? Então, os animais que não tem masculino e feminino para a gente falar, nomes masculinos e femininos, a gente vai usar dessa forma. Substantivos sobrecomuns são aqueles que têm sempre uma só forma e o mesmo artigo para designar tanto masculino quanto feminino, tá? Então, a palavra criança, por exemplo, é a criança. Não tem como eu falar assim, o criança, porque eu tô falando de um menino. Não, é a criança. Vocês são
as crianças. O João é a criança, o Marcelo é a criança, a Maria é a criança, a Luísa e a Júlia são as crianças. Então não muda, não tem como falar assim, ó, o João é o criança. Não, é a criança, então é a para todos, tá bom? Por exemplo, é um substantivo sobrecomum, veja outros. O ente, o anjo, a criatura, o apóstolo, o monstro, a pessoa, o cônjuge, o indivíduo, o verdugo, a criatura de novo, o membro e a testemunha. Então, a professora tem mania muito... Eu tenho uma mania, pode parecer estranha, mas de chamar as pessoas de criatura, né? E quando a gente fala, quando eu falo criatura, eu não falo no sentido de um xingamento, de uma coisa feia, não é isso. É porque eu falo que todos somos criações de Deus, somos criaturas de Deus. Então, quando eu chamo a Camila aqui em casa, ô criatura de Deus. Quando eu chamo meu marido, ô criatura de Deus. Então, é a criatura, né? Gente, então a gente aprendeu um pouquinho sobre o que é o substantivo comum de dois gêneros, o epiceno e o sobrecomum, tá bom? Então, nós temos esses três tipos. Nós vamos ter que saber classificar e nomear esses três tipos, tá? Então, comum de dois gêneros, o artigo muda, mas a palavra não. O epiceno sempre tem macho ou fêmea no final, porque se refere a animais. E o sobrecomum é que o artigo não muda e ele vale tanto para masculino quanto para feminino, tá bom? Então, a gente tem essas três coisas para observar aí. Agora a gente vai para as atividades e a gente vai colocar número 1, 2 ou 3, dependendo do nome, tá? Comum de dois gêneros, sobrecomum ou epiceno. Número 2. Escreva os artigos definidos de acordo com o gênero dos substantivos. Os definidos são o, a, os, as, tá? Os indefinidos eram um, uma, uns, umas. Então, a gente vai usar os definidos, tá? Aqui. Quando puder ser qualquer um dos dois, põe o barra a, porque daí pode ser qualquer um dos dois, tá bom? Agora vamos para a página 148, o emprego do an e do ão, tá? An com a M significa passado, geralmente, passado, né? Então, aconteceu, já aconteceu. O ão vai acontecer, né, no futuro. Então, tudo que tiver AM é passado, tudo que tiver AO é futuro, tá bom? Então, vamos lá. 1. Copie os verbos destacados na coluna correta, de acordo com o tempo verbal. Então, o tempo verbal, futuro, vocês sabem que é futuro. E pretérito é o outro nome que se dá para passado, tá bom? É só um nome difícil, mas é passado, tá bom? Então, A. As universidades liberaram as listas de aprovados. B. Os carros dos clientes serão multados. C. Os ciclistas participaram da corrida. Ou D. Roberto e Francisco viajarão de trem. Deixa eu ver até que página nós vamos hoje. Até a 100 e... Tá. Vamos lá. 2. Complete o final dos verbos sempre na terceira pessoa do plural, de acordo com o verbo tempo verbal indicado. Então, qual é a terceira pessoa do plural? Primeira pessoa do plural, eu. Segunda, tu. Terceira, ele. Quarta, nós. Quinta, vós. Sexta, eles. Então, a gente tem 1, 2, 3 singular, 4, 5, 6 plural. Então, a gente tem as três pessoas do singular e as três pessoas do plural. Plural são nós, vós e eles. Então, terceira pessoa do plural é eles, tá bom? Então, tem que imaginar que está falando sobre eles, tá? Então, por exemplo, o A. Partir no futuro é partirão. B. Se fosse no passado, partirão com M, tá bom? 3. Classifique as frases de acordo com os tempos verbais. Então, aqui vocês só vão escrever se é passado ou se é futuro, tá bom? 4. Complete as frases com verbos no futuro ou no passado. Então, vocês vão colocar aqui, dependendo do tipo de frase, se foi antes ou se vai ser ainda, né? Se é futuro ou se é passado, tá bom? Por exemplo, Giovana e a mãe, tananã, ao teatro ontem, do verbo ir.
Então, Giovana e a mãe foram ao teatro ontem, porque não existe iram ao teatro ontem, né? Então, é foram, tá? Então, a gente vai arrumar o A, o B e o C, colocando aí o que falta, tá? E temos a 149, né? A 149, ela tá pedindo uma entrevista. Então, seria um grupo de pessoas que fariam essa entrevista, né? Sobre a leitura. Só que como a gente está com muito difícil acesso a outras pessoas, né? A grupos de pessoas, nós não podemos fazer atividades coletivas, nós não podemos nos reunir em grupos. Então, a gente vai deixar de fazer essa atividade porque a gente não tem como ficar fazendo entrevista com grupos de pessoas nesse momento, tá bom? Talvez num outro momento, lá pro final do ano, quando a gente voltar, se voltar ainda, né? Nesse ano, não sei como é que vai ficar. E aí eu peço para outra professora fazer com vocês essa atividade de entrevista, tá bom? Então essa foi a nossa atividade de português de hoje, né? Amanhã a gente volta com mais português, que amanhã a gente finaliza esse bimestre da apostila. E na sexta-feira nós temos atividade no caderno, tá bom? Então, por enquanto é isso de português, já que eu volto com a pesquisa de geografia. Um beijo!